grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Nós estamos estudando o Diretório Diocesano dos Sacramentos. E vamos iniciar nossa aula pedindo a Deus que Ele nos ilumine para que a gente possa celebrar bem, porque um diretório dos sacramentos, diretório vem de direção. Então são normas que dão uma direção, que organizam a administração dos sacramentos em uma determinada diocese. Então, a gente pede a Deus, não é, que Ele nos ilumine para que a gente possa celebrar bem os sacramentos e quem recebe os sacramentos possam também estar com a devida disposição. Porque não basta termos as normas, as leis. É preciso o coração. Um coração disposto. Então, sobre o ministro do batismo. O ministro ordinário do batismo é o bispo, o presbítero e o diácono. Entre as funções confiadas ao pároco está de administrar o batismo. Então, o ministro ordinário, quer dizer, o ministro comum. Como incumbência dada à CNBB por rescrito da antiga Congregação dos Sacramentos em 1970 e por deliberação da própria CNBB de transferir esta responsabilidade decisória ao bispo diocesano, fica definida como norma desta igreja particular que, primeiro, na ausência ou impedimento justificável e inevitável do ministro ordinário, pode ser estabelecido um ministro extraordinário, com autorização e validade de exercício para um caso específico e único, podendo ser um catequista de batismo. Então, se por acaso o bispo, o presbítero e o diácono, naquela dada região, naquele momento, não tem a possibilidade de administrar o batismo, então pode ser dada a incumbência para um ministro extraordinário. Agora, precisa de quê? Da autorização para que ele possa exercer esta função. 2. O batismo administrado por um ministro não ordinário só pode ser licitamente realizado mediante designação unicamente dada pelo ordinário local. E nem mesmo o pároco é investido deste poder de delegação. Então, tem que esta designação ser dada pelo bispo. O pároco não pode fazer isso. Então, vamos dizer que uma paróquia tal, paróquia Nossa Senhora Medianeira, naquele determinado dia aconteceu um problema, vai acontecer um problema, o padre vai fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, e não tem nenhum diácono que possa, e está marcado os batismos. Então, antes, o padre procura o ordinário. O ordinário é o bispo. E diz, olha, nós temos uma pessoa na comunidade, uma pessoa idônea, séria, honesta, e que pode fazer, que tem conhecimento e que pode fazer, administrar esses batizados. O bispo, vamos dizer que o bispo aceita, então ele prepara um documento e aquela pessoa está designada para celebrar aqueles batizados ou aquele batizado. Não significa que vai celebrar outros batizados, é para aquele momento. Agora, em caso de grave necessidade,
qualquer pessoa movida por reta intenção pode ministrar o batismo. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa questão do batismo nos hospitais. As pessoas costumam chamar o padre. E elas têm razão. Porque o padre é o ministro ordinário. O padre é o ministro ordinário da celebração do batismo. Mas se a criança está correndo um grande risco de vida e não há possibilidade de se chamar o padre, então uma pessoa católica, ou até não sendo católica, mas se tem a intenção reta de administrar o batismo, administre o batismo para aquela criança. Então, às vezes, a família fica desesperada procurando um padre. E o caso é gravíssimo. Então, pode acontecer de não chegar no devido momento. Eu lembro de um caso que não foi com uma criança, foi com uma pessoa já adulta. E a pessoa estava muito doente e não tinha sido batizada. E ligaram para mim. Era o meu dia de descanso, eu estava com a minha família em uma outra região aqui da diocese. E aí, eu disse, à tarde eu vou estar em casa. Mas vê se vocês encontram outra pessoa. Foi naquele tempo do Covid, aquela coisa toda. Eu sei que quando eu cheguei à tarde e cheguei no hospital, a pessoa tinha, poucos minutos antes, tinha falecido, tinha entrado em óbito. Então, num caso como esse, então uma pessoa que sabe, derrame água 3 vezes na cabeça daquela pessoa e diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o caso era muito grave, e eu estava longe. Então, a gente não pode perder tempo. Em caso de grave necessidade, aqui é um caso de grave necessidade. Então, agora, quando não está tão grave, por exemplo, às vezes a mulher tem um aborto espontâneo e às vezes o feto nasce vivo. Então, pronto. Imediatamente alguém tem que batizar, não tem como chamar um padre para ir batizar. Então, é muito importante ter esta consciência, não é? Agora, por questão de garantia de devido registro no livro dos batismos, a ninguém é lícito, sem a devida licença, conferir batismo em território alheio, nem mesmo de fiéis da paróquia de algum pároco. Então, o seu território é onde você deve realizar o batismo, é na sua paróquia, na sua matriz, na mãe. É dever do pároco do lugar onde se celebra o batismo, antes de qualquer um outro, registrar no livro dos batizados os dados necessários, com cuidado, atenção e morosidade. A nenhuma outra pessoa, nem mesmo ao secretário paroquial, é permitido rubricar ou assinar os registros feitos no livro dos batizados. É um dever do pároco. No livro do batizado deve constar o nome do batizado, menção ao ministro da administração do sacramento, o nome da mãe e do pai, se constam claramente em documento público, o nome do padrinho ou madrinha, ou do padrinho e da madrinha, lugar e dia do batismo, indicação do dia e do lugar de nascimento. Noutros casos, especialmente que são estabelecidos em caráter de necessidade, escreve-se o nome do que foi batizado e os demais dados exigidos pelo livro de registro de batizados. Tratando-se de filho adotivo, inscrevam-se os nomes dos adotantes, bem como dos pais naturais, se assim constar no registro civil. Pede-se para não batizar a criança enquanto ela não for registrada no cartório de registro civil,
e possuir documento de registro, porque o nome no livro de batismo deve estar idêntico ao nome que está no cartório, no registro civil. Se a criança está num processo de adoção, deixe para quando finalizar, né, este processo. Agora, é claro, né, tem as questões, as exceções. A criança pega uma doença, pronto. Aí é outro problema, é outra situação. Mas se a criança está bem de saúde, as certidões do batismo sejam assinadas pelo pároco, administrador paroquial ou pelo vigário paroquial. Ou, na ausência dos três, pelo diácono. As paróquias ficam responsáveis por emitir e entregar uma lembrança de batismo, né? Aquela lembrancinha que a gente entrega. Se o batismo não tiver sido administrado pelo pároco, nem em sua presença ou conhecimento, sobretudo nos casos de grave necessidade, quem quer que tenha sido ministro deve informar sobre a celebração do batismo ao pároco da paróquia, em que o batismo foi administrado para fins de registro. É proibida a saída do livro do registro de batismo do ambiente físico paroquial para qualquer fim. Então aqui é sobre essa questão dos livros de registro. É a questão mais circunscrita, não é? Mais ao interior, mais de responsabilidade do pároco. Não pode sair, não pode ser consultado por terceiros. Sobre a preparação para o batismo. Todos os pais que pedem à igreja o batismo para seus filhos devem participar de reuniões. Preparação para o batismo dos pais e padrinho deve ser feita na paróquia, no qual estão vinculados comunitariamente. Não é permitido que seja dada depois da celebração do batismo, porque até muita gente nem apareceria mais. A preparação seja de pelo menos um encontro, com no mínimo 2 horas de duração. E deve tratar, não é, sobre a questão do ser cristão, sobre a participação na vida cristã, né, e sobre uma catequese sólida. Os pais e padrinhos que participam da preparação devem receber um comprovante ou certificado de preparação. Este comprovante deve ser assinado pelo padre ou pela coordenação da catequese de batismo, ou pelo catequista de batismo que ministrou a formação. É válido por 2 anos. Do próprio batizando no caso de adulto. A preparação para o batismo de adulto seja realizada conforme o ritual da iniciação cristã de adultos, por meio de sua forma comum ou completa, com adaptações, quando se tratar de uma única pessoa. Em sua forma simples, realizado de uma só vez, quando se tratar de casos especiais. Ou na sua forma breve, para as pessoas que se encontram em perigo de morte. Este rito inclui, além da celebração dos sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia, todos os ritos do catecumenato, através de um processo mais profundo e marcado por etapas. Trata-se de uma preparação mais profunda que consiste na catequese sobre os principais elementos que formam a fé cristã, os compromissos do batizado e a exortação para o arrependimento dos pecados. Agora vem a organização, a direção, as normas que é dada sobre o sacramento da Eucaristia. Os presbíteros com celebrantes estão em um lugar de destaque no espaço celebrativo. Isto é,
são forma gregis, isto é, modelos do rebanho. Para a boa composição da Assembleia Litúrgica é necessário distinguir espaços, gestos e funções. Cada um faça aquilo que lhe compete. Isso é muito importante. Para a organização da Assembleia Litúrgica requer-se o afastamento de todo o improviso. Então é preciso ter as equipes de acolhida, de liturgia, de celebração, não é? As equipes, a pessoa que vai ler a leitura, ela deve se preparar antes. Isso aqui é para a celebração da Santa Missa. A celebração eucarística no interior do templo deve ser condizente com ele, com o espaço e o mistério celebrado. O altar é o centro do templo e sinal de Cristo, sacerdote, altar e vítima. Deve receber de todos a reverência devida ao Cristo. Ao passar diante dele, os ministros fazem uma vênia ou leve inclinação de cabeça. Caso o Santíssimo esteja presente no centro da igreja, faz a genuflexão ao chegar ao altar e ao despedir-se dele no fim da missa. Sobre o altar se coloca apenas uma toalha branca e o necessário para a celebração. É muito comum na Quinta-feira Santa, não é? As pessoas prepararem uma bandeja, colocarem uva, vinho, pão e colocar em cima do altar. Não. Em cima do altar, o que é que deve estar? As velas, os castiçais com as velas, né? E o que é que se leva para o altar na preparação das oferendas? O pão, que vai ser consagrado, e o vinho, somente isto. Não deve ter outras coisas em cima do altar. Você pode preparar uma mesa ao lado e colocar esses gestos simbólicos, esses símbolos, mas em cima do altar não deve ter outra coisa. Né? Além disso, é colocado o missal. Pronto. De vez em quando, também hoje, a gente vê muito em cima do altar álcool, um vidrinho com álcool. Não, tire pelo amor de Deus. Não é conveniente de jeito nenhum. Outra coisa que às vezes as pessoas colocam é a lista dos mortos, que vai ser lida. Na hora conveniente, traga a lista, o padre lê e depois você retira do altar. Olha, minha gente, nada deve estar sobre o altar, a não ser aquilo que é necessário para a celebração da Eucaristia. Então, pão, vinho, o cálice, a patena, o sanguíneo, que você arruma direitinho ao lado, somente isto. Nada mais. Não se coloca flores em cima do altar, nada. A toalha deve ser uma toalha branca. Haja também sobre o altar, ou perto dele, uma cruz, com a imagem de Cristo crucificado. Por quê? Porque o que nós vamos celebrar na Eucaristia é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, sempre uma referência à cruz. O ambão seja digno e dele se proclamem as leituras. Enquanto possível, esteja situado à esquerda da Assembleia. O altar e o ambão não sejam movidos de seus lugares para dar ou aumentar o espaço para apresentações paralitúrgicas. Não deve serem removidos. E eu penso até o seguinte, o comentarista, quando tem, não deve fazer o comentário do ambão. No ambão está a mesa da palavra. Então você vai escutar a palavra de Deus. Tem duas mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Então o ambão é a mesa da palavra. No presbitério deve estar os concelebrantes, os que servem ao altar.
ministros extraordinários da comunhão, acólitos ou coroinhas, e os ministros encarregados da palavra divina. Não coloque a equipe do cântico no presbitério, mas esteja a seu lado, junto da assembleia ou no coro, quando houver. Os castiçais requeridos para as ações litúrgicas, a fim de manifestarem a reverência e o caráter festivo da celebração, sejam colocados como parecer melhor, sobre o altar ou junto dele, levando em conta as proporções do altar e do presbitério, de modo a formarem uma harmonia, né? Os bancos dos fiéis se orientem para o altar e não para os outros fiéis, mesmo em ocasiões especiais. Tudo deve estar orientado para o altar. Avisos e cartazes sejam usados com sobriedade. Não sejam pregados nas paredes os cartazes, mas nos quadros de avisos. A ornamentação interna seja discreta, de modo a não desviar a atenção da oração. Não se colocam flores sobre o altar da missa, mas somente ao seu lado ou à sua frente. Ele não deve estar escondido por qualquer enfeite. Não esconda o altar com flores, não é? Agora, quais são os objetos litúrgicos? A túnica ou a... Primeiro do que tudo, o material litúrgico seja limpo, belo e conservado. Então, o cálice, o sanguíneo, o corporal, seja tudo limpo. Limpinho, bonitinho, tudo limpo. Não precisa ser extravagante, não é ouro. Não. Mas que seja bem adequado. A túnica ou a alva branca é a veste batismal e deve ser usada por todos os ministros ordenados, não bastando a estola sobre o hábito religioso. Recomenda-se o uso de vestes brancas para os ministros extraordinários da comunhão, na celebração eucarística e para a comunhão aos doentes. Para as vestes dos coroinhas, recomenda-se que as meninas não usem vestes que recordem as vestes clericais. Às vezes você chega, a menina está com uma batina, parecido com uma batina, mas lhes sejam diferenciadas. A túnica branca, minha gente, é a veste batismal e pode ser usada por todos. Pode ser usada por todos, né? A diocese tem uma orientação, né, sobre essa questão da veste das coroinhas. A matéria da consagração. Isso aqui também é importante para vocês saberem. A matéria da consagração é o pão ázimo de trigo e o vinho de uva sem mistura. Para a celebração com suco de uva ou mosto é necessário indulto pessoal, que deve ser requerido ao bispo, somente em caso de doença. Agora, é muito importante aqui, não é? É pão ázimo, vinho e um pouco de água também. A gente lê nos padres da igreja, sempre estão esses três: pão, vinho e um pouco de água. Aquele pouquinho de água que a gente coloca sobre o vinho. Não é lícito, nem mesmo gindo extrema necessidade. Espera aí, eu vou parar um minuto. Não é lícito, nem mesmo urgindo extrema necessidade, consagrar uma matéria sem a outra. Ou mesmo consagrá-las a ambas fora da celebração eucarística. Não é lícito. De forma nenhuma. Então, eu vou consagrar só o pão. Não, de jeito nenhum. Tem que ter as duas matérias. Vamos ver um pouco sobre os cânticos, não é? Que é de interesse mais para a questão da comunidade.
todos possam acompanhar os textos de cantos com as cópias necessárias ou ao menos com o refrão. É muito triste quando a gente vai celebrar, que a gente chega numa comunidade ou em uma igreja, que unicamente quem está cantando é o coral. E todas as outras pessoas em silêncio. Cantar é rezar 2 vezes. Então todo mundo deve estar com a sua folhinha de cântico. Já passou o Covid, já passou a pandemia, então voltar novamente, voltar, não é? Novamente aí já é muita redundância, voltar ao uso das folhas de cântico. E a diocese sempre prepara, não é, os cânticos de cada tempo litúrgico e são distribuídos nas paróquias. Cânticos novos devem ser ensaiados com antecedência, com a assembleia, que tem a primazia da celebração. Então, os cânticos não é propriedade do coral. A não ser assim, uma grande celebração, e o coral vai cantar um cântico em latim, ou um outro cântico mais específico, aí tudo bem, não é? É possível, porque aí você acompanha com a mente, não é? Em silêncio, você vai acompanhando aquele cântico, e quando é gregoriano, aí facilita muito, ajuda muito na questão da oração, da contemplação. Agora, nas nossas comunidades, é muito importante que as pessoas cantem, né? As pessoas cantem. Isso não deve ser assim algo comum, né? A assembleia só ouvir aquele canto. Não. A comunidade deve cantar também. É aquela coisa, não é? O equilíbrio. O equilíbrio. Né? O equilíbrio. Não é porque a assembleia não sabe o Salve Regina que não pode ser cantado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando cria-se o hábito, a Assembleia aprende. Porque eu já fui monge, já morei em um mosteiro, e as pessoas que vinham para a missa no mosteiro, todos cantavam. Né? O santo cantava o glória, as pessoas cantavam. Os músicos e cantores devem sentir-se membros da Assembleia, que reza e canta, envolvidos espiritualmente na celebração, de modo atento e participativo. É muito triste quando a gente vê que a pessoa cantou o cântico inicial e depois ela sai da assembleia e só volta quando vai cantar outro cântico. Muito triste isso, né? Você está participando de toda a missa. Devem chegar no mínimo 30 minutos antes para testar os instrumentos, os microfones e guardar silêncio. É outra coisa muito triste que eu vejo às vezes, é quando você vai ensaiar minutos antes da celebração. Eu sei muito bem da situação dos nossos cantores. Trabalham e trabalham muito. Às vezes não tem o tempo suficiente para ensaiar os cânticos, né? E aproveita naqueles 30 minutos antes da missa para ensaiá-los. Mas isso não deve se tornar uma coisa costumeira, porque deve haver pelo menos 15 minutos antes de começar a missa, se deve guardar um sagrado silêncio. Se deve silenciar, né? Procurar fazer silêncio. Até mesmo aquela música que se coloca, né, deve parar. Nenhum instrumento, nada. 15 minutos, 10 minutos antes de começar a missa. Fazer silêncio para que as pessoas sintam o início da missa. Né? 15 minutos, todo mundo sentado. Né? Então, quando se convida para ficar em pé, pronto, as pessoas sentem o início da missa. Né? Porque quando ficam ensaiando, parece que o ensaio já fazia parte da missa. E aí não tem muito sentido isto, não.
Os instrumentos musicais servem à palavra de Deus e devem estar sujeitos à voz humana, nunca se sobrepondo a ela. Olha, o instrumento musical, ele acompanha o canto, ele sustenta o canto. Ele não deve estar num tom mais alto do que o que as pessoas estão cantando. Uma coisa que eu aprendi também no mosteiro: quando é que você canta bem? Você canta bem quando você escuta a pessoa que está ao seu lado cantar. Aí você está cantando bem. Era o critério que nós tínhamos lá no mosteiro. Porque você não pode cantar alto demais para abafar a voz das outras pessoas e você também não vai cantar baixo demais. Você tem que cantar em um tom, em uma altura, que a pessoa que está ao seu lado, você escute a voz daquela pessoa. Então, como isso é importante, não é? Para que a gente possa cantar bem. O uso dos microfones exige técnica e humildade. Seja usado com discrição em todas as ocasiões. É preciso limitar o número de microfones e adequá-lo à necessidade da Assembleia. De modo algum se justifique que durante a liturgia da palavra ou qualquer outra parte da celebração, o grupo de cantores se retire da Assembleia. De modo, eu já falei isso, né? E agora o diretório volta a falar. Começou a homilia, então o grupo de cânticos se retira. Espera aí. A não ser que tenha muita raiva do padre, não é? Ou então não queira ouvir aquilo que o padre vai dizer. Nada se justifica. Você veio para missa, tá? Do começo ao final da celebração. O canto sacro serve à palavra de Deus que deve ser anunciada e ouvida por todos. Devem ser conformes à doutrina e sejam tirados principalmente da Sagrada Escritura e das fontes litúrgicas. Uma coisa que eu venho observando é que no início da missa tem uma antífona. Aquela antífona do início da missa era o salmo que se cantava no início da missa. Porque logo no começo da igreja, os cânticos eram os salmos. Então, cantava-se a palavra de Deus. Então, tem aquela antífona. A CNBB, ela está colocando agora muitos cânticos que são salmos. Precisa a gente atentar para perceber isso. Muitos cânticos que a CNBB está colocando no início da missa, e muitas vezes até o coroinha chega para a gente dizer a antífona. Só que a antífona já foi dita no canto inicial. Não tem necessidade de você repetir. E como isso é profundo, porque o canto não é uma invenção, não é uma coisa inventada. Ela vem da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus cantada. Eu lembro que minha mãe dizia muito, até para o meu pai, que naquele tempo, né, um certo preconceito, mas minha mãe dizia assim: os crentes inventam os cânticos deles. Nós não, nós cantamos os cânticos ligados à palavra de Deus. Minha mãe dizia muito isso lá em casa. Observem que os cânticos da igreja são textos das Sagradas Escrituras. Minha mãe falava isso, né, quando eu era criança. E é verdade. Então nós estamos cantando a palavra. Você vai ouvir a palavra proclamada lá do ambão, mas nós já começamos a missa cantando a palavra. E isso deve ser valorizado, não é? Até ser explicado para os fiéis. Né? Esse cântico de entrada, minha gente, é um salmo, né? Faz parte da palavra de Deus. O salmo responsorial é elemento integrante da palavra. Então você não pode trocar o salmo responsorial por um cântico de meditação. Não pode fazer isso de jeito nenhum.
Devem ser evitadas as letras adaptadas do cancioneiro popular ou sertanejo, ou trilhas sonoras de filmes e novelas. Pelo amor de Deus, não é? Não sendo lícito substituir as leituras e o salmo responsorial que contém a palavra de Deus por outros textos, não bíblicos. Ao momento da consagração, guarde-se reverente silêncio, sem cantar em coro ou solo, fazer aclamações devocionais ou tocar qualquer instrumento musical. Caso sejam cantadas as aclamações na oração eucarística, e o povo todo cante, né? Outras ocasiões especiais, como formaturas, festa do padroeiro, bodas ou celebração de encerramento de encontros pastorais, podem pedir um canto temático, sempre após a oração, depois da comunhão. Evite-se, porém, cantos de conteúdo teológico duvidoso ou protestantes, que favoreça a oração pela suavidade e não seja demasiado longo. O canto final pode ser omitido. Para as celebrações, busque sempre respeitar o tempo litúrgico e suas rubricas. Em nenhuma hipótese se permite a celebração da missa em lugar sagrado de outra religião ou em sociedades secretas. Para celebrar em oratório privado, fora do templo, é necessária sempre a licença do bispo, exceto nos seguintes casos: nas escolas, sedes comunitárias e associações, quando necessário, por ocasião de retiros e encontros pastorais, em situações de missão, nos hospitais e estabelecimentos sob o serviço da Pastoral da Saúde e da Visitação, missas exequiais em centrais de velório e espaços comunitários, evite-se em casas particulares. Depois vai falar sobre os gestos, não é? E aqui na questão dos gestos eu só gostaria de pedir que não batam palmas. Não batam palmas em nenhum momento da Santa Missa. Evite também o ruído, os ruídos desnecessários. Depois, ao abraço da paz, dê a saudação a quem está do seu lado. Precisa você saudar todo mundo que está na Assembleia, não? E também não é o momento de você fazer as pazes com seu intrigado, não. Você vai fazer as pazes antes de começar a missa. Então, é um gesto simbólico. Você dá a paz a quem está ao lado. Na realidade, o abraço da paz deve ser da seguinte maneira: o presidente da celebração, que faz as vezes do Cristo, ele dá o abraço da paz para as pessoas que estão ao lado dele. E as pessoas que estão ao lado dele vão levando esta paz para as outras pessoas. Então, um vai abraçando, dando o aperto de mão, o abraço da paz ao outro, levando aquela paz que o ministro da celebração, por fazer as vezes de Cristo, desejou para os que estavam ao seu lado. Então não tem nenhum sentido eu sair abraçando todo mundo que está na Assembleia. A forma ordinária de distribuir a Sagrada Comunhão nesta diocese é sob a espécie do pão. Distribua-se a Sagrada Comunhão apenas sobre a espécie de pão, ou nos termos das leis litúrgicas sob as duas espécies. Em caso de necessidade, somente sob a espécie de vinho. A comunhão sob as duas espécies, distribuídas a todos os fiéis, reservem-se às solenidades do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo, agora falando sobre um ponto muito importante. Sobre os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística é o acólito,
instituído ou outro fiel designado de acordo com o Cânon 230. Então, existem os ministros ordinários, bispo e presbítero, e o diácono, na distribuição da Sagrada Comunhão. E existem os ministros extraordinários, o acólito. Ninguém seja convidado para este ministério que não tenha completado os 25 anos e não apresente suficiente maturidade humana e espiritual. Consideram-se critérios gerais indispensáveis para o exercício dos ministérios leigos na Igreja, a serem avaliados pelo pároco antes de convidar os candidatos. Então, o acólito ou os ministros, aqueles que nós chamamos os leigos, né, que têm o ministério de distribuir a Sagrada Comunhão. Extraordinário. Frequência à comunidade eclesial, testemunho de piedade e participação, maturidade humana e espiritual, boa conduta, idoneidade, discrição e espírito de obediência. Terceiro, não apresentar impedimentos canônicos evidentes. Um exemplo, não ser casado no religioso. 4. Boa leitura necessária à proclamação da palavra. 5. Disponibilidade. 6. Que não acumulem funções demasiadas na comunidade eclesial, tornando-se um problema para a família, não é? A sua preparação seja realizada na paróquia com material diocesano, preparado pela pastoral litúrgica. Do conteúdo mínimo devem constar a doutrina e a espiritualidade eucarística, noções de liturgia, não é? E orientações práticas. Celebração da palavra, como dar a comunhão aos enfermos, a distribuição da Eucaristia na missa e as exéquias. Seja pela paróquia organizada uma formação mensal e um retiro anual ou dia de espiritualidade. O exercício do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é restrito ao território paroquial. Se você é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na paróquia da Catedral, você não pode ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na paróquia do Rosário. Você foi instituído unicamente para aquela paróquia. Tem pessoas que acham que pode ser em qualquer lugar do mundo. Não, de jeito nenhum. Com o tempo, 2 anos. Os seminaristas não são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e não devem exercer este ministério antes de instituídos acólitos. Cabe ao sacerdote evitar com o máximo zelo a instrumentalização da missa, de modo a se apagar o seu sentido de sacrifício da redenção. A liturgia é a celebração do mistério de Cristo. Cada fiel deve levar a celebração da missa a sua vida inteira, mas a primazia é da Assembleia, que celebra, e o centro é o sacrifício de Cristo, oferecido ao Pai no Espírito Santo. Nas missas paroquiais, especialmente aos domingos, não se façam homenagens, mas o presidente cumprimente delicadamente os aniversariantes e os enlutados. Não cantem parabéns, não batam palmas. Reze uma Ave Maria. Pronto. É um costume muito bonito. Vamos rezar uma Ave Maria pela pessoa que aniversariou. Mensagens lidas por familiares ou amigos nas celebrações especiais sejam anteriormente examinadas, certificando de sua conveniência e ortodoxia.
caso sejam aprovadas, o sejam após a bênção final, podendo-se solicitar aos fiéis que aguardem sua leitura. Porque tem uma mensagem de Santo Agostinho, que é uma mensagem espírita. E tem pessoas que leem, né, para os seus defuntos. Não, é bom saber um pouco o que é que está escrito naquela mensagem, o tamanho da mensagem, não é? Bom saber um pouco disso. Prefira-se usar a expressão missas com crianças, em vez de missa das crianças. É importante que os pais levem desde cedo os filhos à igreja. Pode-se pensar durante as celebrações paroquiais um espaço adequado para que as crianças recebam catequese e atenção adequada, enquanto os pais participam da missa. Isso é muito comum e muitas paróquias fazem isso. Sobre a questão das mensagens, não é? Às vezes as pessoas assim se sentem muito estrelas, não é? E com muito respeito, não é, por essas pessoas, mas trazem umas mensagens assim que a pessoa canoniza aquela pessoa, não é? E a gente fica olhando assim, meu Deus do céu. E às vezes eu fico pensando, será que a Assembleia está interessada mesmo em ouvir esta mensagem, né? Ou então a pessoa leva uma mensagem e durante a mensagem só faz chorar. Você sair do seu lugar, ir para o ambão ou para um outro local e começar uma mensagem e ficar chorando de público, não é? É muita coragem. Eu acho que a gente devia ser mais discreto, não é? Já foi celebrada a Santa Missa por aquela pessoa. Então, para que certas mensagens que não contribuem nada? E que muitas vezes, até depois da missa, as pessoas chegam e dizem assim, padre, desprezou a vida toda. Agora está com drama de consciência e chega para falar, para fazer essa mensagem, né? Faça uma mensagem para a pessoa em vida. Quando ela aniversariar, viva. Aí você faz uma mensagem junto com a família reunida e faz uma mensagem para aquela pessoa. Ali a pessoa está precisando apenas das nossas orações. E já foi oferecido o sacrifício da Santa Missa. Não tem oração mais bela, mais profunda, mais importante, mais poderosa que nós possamos fazer do que o sacrifício da missa. Nas missas de formatura, crisma ou outra, a Assembleia esteja reunida no seu lugar. A procissão de entrada é dos celebrantes e ministros, não é dos formandos. Eles estão lá sentadinhos. Para as missas ezequiais e pelos fiéis defuntos, veja-se o texto sobre as exéquias deste diretório. No missal romano, há uma série de formulários de missas para diversas circunstâncias, que podem ser usadas com proveito desde que observada a precedência litúrgica. Então você encontra muitas missas devocionais, né? Missa ao Espírito Santo, Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora. Mas essas missas devocionais não podem passar à frente das celebrações do Senhor ou da ordem de precedência do calendário. Então, o padre, isso aqui é próprio para o padre, para ele ver se é conveniente. Novenas devem ser feitas antes ou depois da missa e não incluídas na celebração eucarística. Pode-se, no entanto, sem ferir as regras litúrgicas, fazer a pregação temática e uma breve oração antes da bênção final, depois da oração pós-comunhão. Bênçãos de objetos sejam dadas após a oração depois da comunhão e antes da bênção final. É preciso cuidado para não banalizar os sacramentais da igreja, porque às vezes não é. É tanta água que a gente fica se perguntando para que essa pessoa quer tanta água benta.
Para evitar confusão e simulação, não se distribua pãezinhos ou outro alimento para as crianças ou para adultos que não podem comungar na hora ou após a comunhão. Os pães de Santo Antônio, apenas no dia de sua memória, sejam abençoados com a fórmula própria, junto a outros objetos de piedade após a oração da comunhão. O culto eucarístico fora da missa. As matrizes têm sua capela do Santíssimo, abertas diariamente, visível, digna. Todas as matrizes nesta diocese situadas na zona urbana, onde há presença eucarística, estejam abertas diariamente à adoração, ao menos por um período. As capelas da zona rural, conforme a possibilidade, programem horário especialmente destinados para a adoração eucarística. E aqui eu vou dizer uma coisa, que não está no diretório, é uma questão pessoal. Procurem que a adoração eucarística seja silenciosa. Às vezes é tanto barulho nas adorações eucarísticas. As procissões eucarísticas devem ser precedidas pela missa, e nelas se leve a hóstia consagrada na mesma celebração. O mestre pode expor o Santíssimo Sacramento à adoração apenas na âmbula, mas somente o ministro ordenado pode expô-lo no ostensório, somente o sacerdote ou o diácono, e dar a bênção ou presidir a procissão, dentro ou fora do templo. Então, o ministro extraordinário da comunhão pode preparar o altar, e colocar a âmbula. Não faça nenhum gesto que esteja simulando uma bênção sobre o povo. Nunca se deixe o Santíssimo Sacramento exposto sem a guarda suficiente de fiéis. Para que se dê a bênção com o Santíssimo Sacramento, deve precedê-la de ao menos 30 minutos de adoração, com o corpo eucarístico exposto na âmbula ou na custódia. Em cada comunidade que tenha a presença eucarística, se façam grupos de adoração, e ao menos uma vez ao ano se promova uma adoração solene, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Eduquemos o nosso povo para a adoração silenciosa. Eduquemos nosso povo a ficar em silêncio diante do Santíssimo. Em todas as missas nesta diocese, reze a oração em favor das vocações sacerdotais ou religiosas. A oração deve ser rezada após a Sagrada Comunhão ou incluída na oração dos fiéis. Promova-se o seu conhecimento e recitação para o bem espiritual dos próprios sacerdotes e de todos os vocacionados para a vida sacerdotal e consagrada. Vamos agora para o último, que é o sacramento da confirmação. Quem pode receber o sacramento da confirmação? Todo batizado, que ainda não foi confirmado. A idade mínima é de 15 anos para jovens e de 21 para adultos. Um candidato à confirmação deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber esse sacramento e estar preparado para ser discípulo e testemunha de Jesus. Para receber a confirmação, convém recorrer ao sacramento da penitência, para ser purificado em vista do dom do Espírito Santo. Então, deve se preparar, e deve se confessar. O ministro ordinário da confirmação é o bispo. Administra validamente este sacramento o presbítero, que tem essa faculdade em vista do direito universal ou de concessão especial da autoridade competente. Aos que se acham em perigo de morte, o pároco e até qualquer presbítero podem conferir o sacramento. Para cada pessoa que vai se crismar, um padrinho ou uma madrinha. São as mesmas obrigações que o padrinho do batismo assume também o padrinho ou a madrinha da crisma. De forma alguma, porém, se exclui a faculdade de escolher um padrinho próprio para a confirmação.
é conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumiu esse encargo no batismo. Agora tem que ter 18 anos de idade, seja católico, confirmado, já tenha recebido a Eucaristia e leve uma vida cristã digna, não é? Então não é simplesmente porque a pessoa é meu amigo. Deve haver uma equipe responsável pela preparação, né? Deve ser dada aos padrinhos a oportunidade de acompanhar os seus afilhados. A preparação terá como objetivo o aprofundamento da caminhada cristã da pessoa, da doutrina da igreja, a vivência dos sacramentos. Deve ter uma duração de no mínimo 1 ano e meio, né? E crismado deve ser escrito no livro, né, de registros. Nos dias que são permitidas as missas rituais, celebra-se a missa ritual da confirmação. A missa ritual da confirmação é permitida todos os dias, exceto nos domingos do Advento, da Quaresma e da Páscoa. Nas solenidades, nos dias da oitava da Páscoa, na quarta-feira de cinzas e em todos os dias da Semana Santa. Ocorrendo a celebração da crisma neste, celebra-se a missa do dia e inclui o rito da confirmação após a homilia. Este diretório recomenda que não se faça a entrada de crismandos e padrinhos antes da missa e nos ritos iniciais, a fim de que não se dê uma tonalidade de formatura. No que se refere a fotografias durante a celebração da missa com rito da confirmação, deve-se observar e seguir as orientações prescritas no sacramento do batismo, sobre os profissionais de foto e filmagem. Então está aqui, não é? Algumas orientações para uma boa celebração, não é? dos sacramentos, né? Do batismo, crisma e Eucaristia. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos deu na sua infinita bondade os sacramentos como meios ordinários para o nosso crescimento na fé e na nossa vida cristã, nos ilumine. Nós saibamos valorizar os mistérios da nossa fé que celebramos e cresçamos cada vez mais na nossa vivência cristã pela graça de Deus. Os sacramentos nos conferem a graça. E sem a graça, nós jamais poderemos viver a nossa vida cristã. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.